Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. É uma das figuras mais destacadas do Bloco de Esquerda, entrou para o partido em 2010 e 2 anos depois sucedeu a Francisco Louçã numa liderança partilhada com João Semedo até 2014. Catarina Martins vai permanecer como coordenadora até 2023. É no seu mandato que o Bloco alcança o melhor resultado de sempre, elegendo 19 deputados. Hoje o partido atravessa uma crise profunda, tem apenas uma deputada no Parlamento. Catarina Martins é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, fez uma mestrado em Linguística, tem 52 anos e agora é candidata presidencial. Boa noite, Catarina Martins, e bem-vinda à grande entrevista. Muito boa noite, obrigada. A Catarina Martins tentará usar esta corrida a Belém para reanimar o Bloco de Esquerda? Não. Esta candidatura é uma candidatura pessoal, que é verdade, corresponde a um espaço da esquerda, mas não é uma candidatura partidária. Aliás, eu estaria muito bem com uma candidatura que fosse agregadora de um outro espaço. Como sabemos, isso acabou por não acontecer. Eu era defensora que uma candidatura como, por exemplo, de Sampaio da Nova teria sido bom. Não apareceu, mas agora estamos noutra fase. Estamos na fase de, então, apresentar visões para o país, visões do que é o papel de uma Presidente da República, o que é que pode fazer pela sociedade portuguesa, e é para isso que aqui estou. Mas pensa que poderá ajudar à sobrevivência do Bloco? Eu não Independentemente de serem eleições diferentes, mas a Catarina Martins é um rosto do Bloco de Esquerda. Eu não escondo quem sou, nem as responsabilidades que assumi ao longo do tempo, o que fiz bem, o que fiz mal. Vimos estas eleições com tudo isso. Acho que as pessoas me conhecem, ou seja, o país sabe aquilo que penso, como atuo, e é mesmo isso que eu estou aqui a fazer, e mais nada do que isso. Qualquer outra leitura seria abusiva. Estou aqui também sabendo que, para mim, há algo muito importante, que é a capacidade de unir pessoas, de sentar pessoas para soluções, para discutir o país. Fiz isso toda a minha vida, é isso que quero fazer como Presidente da República. Ainda tenho mais uma questão sobre o Bloco de Esquerda e a sua relação com o partido, porque aquilo que reparámos nos últimos anos é que o Bloco se fechou, provavelmente vai contestar esta expressão, mas... digo eu, em torno dos mesmos nomes. As irmãs Mortágua, a Catarina Martins, a Marisa Matias foram quase sempre os principais rostos do partido às principais eleições. E agora que estamos numa nova corrida eleitoral, é o rosto da Catarina Martins que regressa. E pergunto se não lhe parece que esta lógica de recorrer sempre às mesmas pessoas se esgotou e está a provocar algum cansaço junto dos eleitores? Eu acho que há muito mais pessoas no Bloco, como há muito mais pessoas na sociedade portuguesa. Se me permite, eu registro o seguinte: as mulheres na política considera-se que permanecem mais tempo do que os homens. Quando eu olho para as pessoas que se candidatam nestas eleições, eventualmente com 2 exceções, são pessoas com carreiras políticas muito longas que se apresentaram. Eu acho que isso é natural em eleições presidenciais. É normal que sejam pessoas que assumiram várias responsabilidades, que o país conhece, e eu sou uma delas. Não é um cargo para alguém que acabou de chegar à política, normalmente? Sim, ou seja, sem prejuízo de tudo poder ser legítimo. Não estou com isto a dizer que há umas candidaturas mais legítimas do que outras. Registro é que às vezes essas apreciações de alguém que tem uma vida política longa normalmente são mais feitas a mulheres do que a homens, em que se acha isso natural. E eu quero viver num país de iguais, em que seja tão natural para mulheres Catarina como para Martins, homens. Não era esse o sentido da minha questão. Mas como disse, não. Mas vamos então à sua candidatura. No discurso da apresentação da sua candidatura afirmou o seguinte: esta candidatura não se define por fronteiras partidárias. E como é que pode fazer esta afirmação, tendo em conta, de facto, toda a relação que tem com um partido? Eu tenho também uma relação com um campo mais vasto em Portugal, um campo da esquerda, com quem sempre me encontrei, com quem sempre dialoguei e sempre encontrei soluções. E isso é assim desde sempre. Há pouco dizia que comecei a ser coordenadora com o João Semedo. Eu e o João Semedo estivemos com o Mário Soares a juntar todas as pessoas que se uniam contra uma troika que estava a tirar salários, um governo que atacava a Constituição da República Portuguesa. E eu orgulho-me muito desse caminho. E sempre foi assim que eu estive na vida política, a juntar pessoas, a conversar, a criar soluções. Sempre o fizemos, e é assim que eu também serei enquanto Presidente da República. Já há pouco disse que se houvesse uma outra figura que pudesse representar a sua esquerda, a Catarina Martins não seria candidata. Porquê é que acha que isso não aconteceu? Não sei, e tenho um enorme respeito pelas decisões que cada pessoa toma pessoalmente, e acho que não me cabe a mim julgá-las. Eu sou uma das pessoas que pensou que Sampaio da Nova avançasse,
Não foi o caso e achei que Se era ela preciso... avançasse, não teria sido candidata, a Catarina Martins. Sim, e é verdade, eu já o disse publicamente e repito, eu não pensava candidatar-me à presidência da República, achava que era possível uma outra solução. Ela não apareceu e seria terrível se nós tivéssemos uma campanha presidencial em que tínhamos mais ou menos uma escolha entre a tragédia e o mais do mesmo. Ora, o mais do mesmo já é a tragédia cotidiana que nós conhecemos no nosso país, que há tantas crises para resolver, mas seguramente que a extrema-direita e o ódio é o que nós não queremos. Para isso é preciso ter a ousadia de apresentar novas formas de olhar para o país e é isso que eu modestamente tento trazer para esta campanha presidencial. Quando referiu a tragédia, está-se a referir a André Ventura? Estou. E quando referiu o mais do mesmo, está-se a referir a quem? Refiro-me, por exemplo, a António José Seguro e Marcos Mendes, que fazem parte de um mesmo, aquilo a que se convencionou chamar um centrão político, que teve Foi o muita centrão político convergência. que fez, na verdade, as grandes reformas desde o 25 de Abril, não é? Repare, e temos agora um problema. Temos uma Constituição da República Portuguesa que diz que temos direito à habitação e há tantas famílias que não têm uma casa. Ou temos que um Serviço Nacional de Saúde, que sendo uma das maiores conquistas da democracia, precisa hoje de um olhar diferente para garantirmos que as pessoas têm um hospital quando precisam dele, que têm um médico, que têm um enfermeiro, que há a resposta. E eu acho que há nesse centrão político uma visão de que, face às crises, se utiliza sempre a solução mais fácil. E a solução mais fácil é cortar nos salários e cortar nos serviços públicos. E essa solução é errada. E eu acho que é preciso uma outra visão que diga: vivemos numa economia muito desigual, nós temos, na verdade, que responder às crises respeitando quem trabalha. E a dignidade do trabalho, os salários, as pensões, a resposta do que é coletivo, do que é da nossa comunidade. Esse tipo de resposta tem falhado e eu acho que é nos momentos de crise que se mede a capacidade de inovar, de dar novas respostas em política. E também lhe devo dizer muito francamente, com um cenário político tão inclinado para a direita, eu acho que é fundamental ter uma Presidente da República de esquerda. Porquê? Porque acho que isso faz parte de um equilíbrio normal das instituições democráticas em Portugal. Acho mesmo que faz. Eu sou uma institucionalista, se quiser. Portanto, não defende aquela lógica de ter os ovos todos no mesmo cesto, não é? Eu acho que em Portugal se percebe que esses equilíbrios são importantes, porque é importante que haja uma nova forma de chamar a atenção. Foi tão importante, em momentos complicados em Portugal, ter presidentes da República que pudessem ter uma agenda que não era sobre a atividade partidária, nem sobre a atividade parlamentar, mas era colocar no centro das preocupações políticas questões que fossem importantes para a população portuguesa e é isso que eu pretendo fazer. Há uma posição da Catarina Martins que provocou alguma controvérsia quando afirmou numa entrevista à agência Lusa: comigo, Presidente, o Chega nunca será governo. Isto significa que a Catarina Martins, se viesse a ser Presidente, poria as suas opiniões sobre um determinado partido à frente da vontade dos eleitores e à frente da própria Constituição? À frente da Constituição da República Portuguesa, nunca. A Constituição da República Portuguesa é o que baliza o mandato do Presidente da República. Mas de acordo com a Constituição da República Portuguesa, um partido que ganha as eleições, se tiver maioria, pode formar governo. Há aqui dois governo, combates diferentes. O primeiro é perceber se faremos tudo ou não para encontrarmos uma maioria parlamentar que respeite a Constituição da República Portuguesa. Como mas nós nesse sabemos, caso não seria o Chega ao governo, não é? Se houvesse uma maioria de esquerda, não seria o Chega ao governo. Eu não estou a dizer que seja de esquerda, basta ser decente. O que eu estou a dizer é que a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 1º, define a dignidade da pessoa como central na República Portuguesa. E o que eu digo é que um partido como o Chega, que ofende a dignidade das pessoas, não é um partido que esteja dentro do arco constitucional. E, portanto, cabe a um Presidente da República tentar encontrar qualquer solução que permita que a Constituição seja cumprida. E o Parlamento seguramente será capaz de muitas maiorias. E, sobretudo, eu não me resigno à ideia de que o Chega tem de continuar a crescer. Porque essa é a ideia de quem já desistiu de fazer uma disputa política em Portugal que é muito importante. E eu pergunto, é mais importante em Portugal a selvageria, a gritaria, o chamar nomes às pessoas, pôr as pessoas umas contra as outras, ou, por exemplo, falarmos da fatura de supermercado, que está cada vez mais alta e o salário não é capaz de a pagar? Catarina Martins, eu compreendo a sua argumentação, mas, na verdade, a questão que se coloca é se o Chega, de facto, fosse o partido que estivesse em condições de formar governo. E estando em condições de formar governo, eu nunca porei em causa... a Constituição determinaria que seria esse partido a formar o governo. E, portanto, eu nunca colocarei em causa o cumprimento estrito da Constituição da democracia, seria deitar os votos do maior partido para o lixo, não é? Posso sossegá-lo, Vítor? Eu
nunca porei em não causa usa essa expressão, o cumprimento da pergunta. Constituição da República Portuguesa. Isso tem a minha garantia absoluta. Portanto, se o Chega fosse maioria, a Catarina Martins teria que aceitar essa maioria e dar poder ao Chega. Cumprindo o que diz a Constituição da República Portuguesa. Um Presidente da República não é um mordomo de governos. Tem a obrigação de garantir que a Constituição da República Portuguesa é respeitada. E essa obrigação ele leva muito a sério. Também é um cenário um pouco improvável, não é? A possibilidade de termos um presidente vindo de um partido como da área do Bloco de Esquerda e um governo da área do Chega. Portanto, seria uma coisa um pouco... O que, aliás, só mostra a necessidade de termos uma Presidente da República como eu. Há pouco, quando estava a fazer referência ao facto da esquerda não ter conseguido organizar-se e ter um candidato próprio, isso é o sinal de que a esquerda é demasiado sectária e continua demasiado sectária, cada um na sua quinta, cada partido com o seu candidato, fazendo aquilo que alguns candidatos já referiram como uma espécie de segunda volta das legislativas em que cada partido tem o seu candidato. Compreende este argumento? Compreendo, mas repare, à direita temos André Ventura apoiado pelo Chega, temos sim, Marcos Mendes apoiado pelo PSD, da... temos António José Seguro que tem apoios de alguns ex-passistas, também sei apoiado pelo PS, mas que acaba por também ter algum apoio da direita, e temos o Almirante Gouveia Mel que tem apoios do CDS, do PSD, do PS, e portanto eu diria que talvez não seja uma análise muito... Sim, mas análise o que eu digo é... Mas essa questão foi colocada, foi do lado esquerdo, exatamente. Não foi à direita que a questão de haver um candidato único foi colocada, foi à esquerda que foi colocada. E ainda bem, mas mais uma vez eu repito, as candidaturas presidenciais não são de partidos, são pessoais. Eu sei que há alguns partidos que querem fazer da corrida presidencial a marcação do seu espaço político, não é o meu caso. As candidaturas presidenciais são mesmo pessoais. Catarina Martins disse que representa a esquerda que não tem vergonha de dizer que é a esquerda. A esquerda hoje é uma palavra mal amada mesmo à esquerda? Eu acho que existe uma ofensiva muito grande na comunicação social e não só em relação ao que é a esquerda, às vezes até uma certa caricatura do que pode ser a esquerda, e eu acho que a reação deve ser, então vamos lá perceber de que é que estamos a falar. A esquerda põe no centro da política o trabalho. E saber que é o trabalho que constrói a economia e constrói o país. A dignidade de quem trabalha, quem trabalhou toda a sua vida, está no centro da forma como olhamos para o país e como propomos mudanças para o país. Portanto, e isto é muito importante dizer. Como, por exemplo, a liberdade ou a igualdade, põe o trabalho? A liberdade e a igualdade, seguramente. Mas repare, se estiver aqui João Coutinho de Figueiredo, também vai dizer o mesmo. E o que eu lhe digo é que a forma como nós pode vemos... falar do trabalho, exatamente. Não falará. A forma como nós vemos a maneira como o país é construído, que depende da economia. Por exemplo, a forma como eu avalio se uma economia é boa ou não é boa, não é apenas pelo PIB que é capaz de criar e muito menos pelas fortunas que cria. É pela qualidade do emprego e a qualidade do salário que é capaz de proporcionar. Porquê? Porque sou de esquerda. E essa sua frase tinha por alvo António José Seguro, que numa entrevista que ele aqui já considerou infeliz, não quis dizer que era de esquerda, quando fez essa referência, era para fazer essa fronteira com o Seguro, justamente. Repara, na entrevista perguntaram-me isso mesmo e, portanto, eu respondi. Agora, eu registro o seguinte. António José Seguro, quando foi secretário-geral do Partido Socialista, tomou a decisão de viabilizar os orçamentos de Passos Coelho e do governo da Troika através de uma abstenção que ele chamava uma abstenção violenta. Agora o PS chama-lhe abstenção exigente. Foi alterando um pouco, enfim, a adjetivação. Mas António José Seguro fez isso na altura e nós poderíamos dizer, bem, mas agora tem uma outra visão. Percebe que o país mudou, percebe que há uma aliança de uma direita que está muito radicalizada com a extrema-direita e que o país precisa de outras respostas e, portanto, tem outras opiniões. Mas não, porque chegou à corrida presidencial dizendo eu voltaria a viabilizar os orçamentos da Troika e indo, aliás, rodear-se como apoiantes de pessoas muito próximas de Passos Coelho. E, portanto, não é uma avaliação feita por outras pessoas sobre a posição de António José Seguro nesta corrida presidencial, foi o próprio que decidiu não se colocar no campo da esquerda e, pelo contrário, enfim, reclamar o património de pessoa que negociou com a direita no tempo da Troika e viabilizou orçamentos que eu, pela minha parte, estava com outros deputados do Partido Socialista a pedir ao Tribunal Constitucional para considerarem constitucionais e ainda bem, porque foi assim que repusemos salários e pensões. Nesta crise da esquerda, Catarina Martins, como é que a senhora viu a eleição de Zoran Mandani como mayor de Nova Iorque? Ele é um homem que se afirma como socialista e na América esta classificação tem uma carga bastante forte. Portanto, seria um esquerdista e assumindo isso,
Como é que viu a eleição deste Acho que é homem? uma boa notícia e é uma notícia que, na verdade, a ideia de que nos devemos encolher daquilo que acreditamos quando há uma onda comunicacional que torna difícil a afirmação daquilo em que se acredita é um erro. É preciso, se calhar, reinventarmos a forma como falamos uns com os outros. Estarmos próximos das pessoas, conseguirmos dar resposta àquilo Não ter medo de ser radical, por exemplo? O que é que quer dizer radical? Se radical é, em vez de estarmos distraídos com as loucuras que a extrema-direita decide inventar, dizermos para cada família uma casa. Em Portugal há tanto turismo e todas as pessoas em Portugal, que seguramente tantas delas dependem do turismo para o emprego e não têm nada contra o setor da economia, mas dizem que já é demais, que é preciso haver algum peso e medida na nossa economia para que as pessoas tenham direito a uma casa para viver com o salário que vivem. Se isso é ser radical, se isso é ir à raiz dos problemas, então sejamos radicais, porque está mesmo na altura de resolvermos os problemas às pessoas, em vez de termos frases bonitas que nunca significam nada. Você acha que o futuro da esquerda não é o centro, nem é a moderação? Eu não sei o que é que significa o centro ou a moderação. Repare, quando o governo diz vamos fazer uma alteração à legislação laboral em que as novas gerações nunca mais vão ter um contrato efetivo. Vão ser sempre precários. Para as pessoas perceberem, se quiserem ir fazer um empréstimo para comprar uma casa, e já o salário não deixa, mas nem sequer o contrato lhes permitirá fazer o empréstimo porque é precário. Quando um governo diz isto, o que é a moderação? O governo não diz isto, o governo diz que há um limite de 3 contratos. Mas quem nunca teve um contrato, quem nunca teve um vínculo efetivo, pode estar sempre precário. O que é a moderação face a isto? Eu acho que moderação é defender que as pessoas vivam bem. Se isso é radical, se defender a dignidade do trabalho, se defender que as pessoas precisam de um teto, se defender que uma mulher deve ter direito a um parto no hospital para onde foi, é ser radical, eu serei radical. Mas o que eu digo é, no meu país, eu sei que nós podemos viver melhor e temos de viver melhor. Há pouco já usou a expressão selvageria, e que foi uma ideia que deixou no seu discurso de apresentação, quando disse a voz da selvageria está no centro da decisão política e é contaminar as instituições. De que forma é que o papel do Presidente pode mudar este debate que considera selvagem? Repare, quando um deputado na Assembleia da República lê nomes de crianças que estão numa escola e o faz atacando os direitos daquelas crianças... As crianças estrangeiras. Não sabemos se são estrangeiras. Sim. São apelidos, apelidos que não são tipicamente portugueses. Sim, algumas podiam ser portugueses. Quer dizer, sim. quantos de nós temos apelidos diferentes, sim, por favor. não. E depois o que é que isso interessa? As crianças estão sim. em Portugal, vão à escola. É o que diz a Constituição da República Portuguesa. E um Presidente defende a Constituição. Mas quando as lê, não está só a fazer um ataque a essas crianças, e isso foi dito na altura e bem, mas está também a atacar a própria ideia de escola. Porque nós sempre vimos em Portugal a escola como uma forma de sermos um país mais forte, melhor. E agora o que nos estão a dizer, mais igual, e o que nos estão a dizer na Assembleia da República é, em vez de estarmos a lutar por uma escola para todos, estamos a ver quem é que nós atiramos borda fora da escola. E eu não admito. Eu não admito esse tipo de discurso. Eu acho que nós precisamos de perceber como é que a escola tem os meios de que precisa, porque eu sei que os professores e os trabalhadores da escola fazem milagres todos os dias em situações tão difíceis e precisam de mais meios, precisam de pensar a escola. Tudo isso é verdade, mas para quê? Para uma escola que seja cada vez melhor, que inclua cada vez mais, que seja uma resposta de que o país precisa. Aceitar-se uma visão de passado, que é o apelido que determina se tem acesso ou não à educação, ou seja o que for, é um ataque, não é só um ataque xenófobo, e é muito grave. Não é só um ataque racista, e é muito grave. É também um ataque ao próprio coração da democracia. Referiu também na sua apresentação que a esquerda enfrenta poderes que se movem na sombra. Quais são esses poderes a que se estava a referir? Nós vivemos com interesses económicos que são muito poderosos. Muitos deles, aliás, já são interesses multinacionais, não são nacionais, e que, enfim, não se apresentam a eleições diretamente, não são escrutinados, mas apoiam os seus candidatos. Têm na comunicação social, às vezes, os seus veículos. E nós vivemos um momento muito complicado porque falta transparência no impacto que o poder económico tem nas decisões sobre a nossa democracia. Dou-lhe um exemplo muito simples para que se perceba. Nós tivemos casos de grandes títulos da comunicação social a serem comprados por fundos em que os seus donos se escondiam em offshores e tinham interesses económicos claramente contra a democracia portuguesa. E estavam escondidos. Isto, para mim, são interesses ocultos. E a esquerda deve lutar pela transparência, porque nós lutamos pela soberania popular. Quer dar alguns exemplos?
Repare, quando um grupo económico que tem títulos tão importantes tem a sua sede no offshore, não se sabe bem, e depois descobre que por trás dele está alguém ligado aos escândalos da crise financeira em que tivemos durante a Troika, percebemos que temos um problema. Ou seja, nós temos neste momento uma grande fragilidade. Nós temos, por exemplo, partidos que não se percebe muito bem como é que são financiados. O Chega tem, aliás, problemas de não entregar declarações obrigatórias várias que tem de entregar para que se perceba o seu financiamento, para que se perceba a transparência dos seus próprios órgãos nacionais e dos rendimentos que têm. Portanto, há aqui todo um mundo de sombra que se move na política, que vai ganhando espaço e que é um problema, porque podem fazer de conta que estão a falar para o povo português, mas só estão a encher os bolsos. Catarina Martins apoia a greve geral que está agendada para o dia 11 de dezembro. Eu acho muito importante que os trabalhadores lutem pelos seus direitos. E eu registro que estas alterações do governo já estão derrotadas. E, portanto, o papel de uma candidata... estão derrotadas? Repare, não só tem a oposição das duas centrais sindicais, como os próprios trabalhadores sociais-democratas também aderiram à ideia da greve e votaram a greve, como o próprio Presidente da República já veio dizer que estas alterações laborais como estão não são possíveis, constitucionalistas já vieram dizer que são inconstitucionais. Portanto, o que eu acho é que haver um debate de candidatos presidenciais sobre se deve existir greve ou não, para mim é esquisito. O que devia existir era um debate sobre o governo tem algum sentido apresentar isto ou não. Acho que neste momento é preciso, sobretudo, chamar a atenção, se quiser, em vez de estarmos a pressionar sindicatos para desconvocar a greve, dizer claramente ao governo que o que propõe é insuportável. Porque num país em que muita gente, para chegar ao fim do mês e pagar a renda ou pagar a conta de supermercado, precisa tanto das horas extraordinárias, dizer que vão deixar de receber as horas extraordinárias porque há um banco de horas qualquer que acaba com esse pagamento, é dizer a pessoas que já não sabem como é que vão chegar até ao fim do mês que vai ser mesmo impossível fazer face às despesas mais básicas para a sua vida. E quem trabalha a tempo inteiro tem que poder pagar a sua casa e poder pagar a sua conta de supermercado. Compreendo que se a Catarina Martins estivesse em Belém e recebesse a proposta do Governo nos moldes atuais, caso viesse a ser aprovada no Parlamento, a votaria. Em primeiro lugar, mandava para o Tribunal Constitucional, para fiscalização preventiva, porque não sou eu que o digo, há vários constitucionalistas que já alertaram para a inconstitucionalidade de várias propostas, mas do ponto de vista político votaria sim também, porque não aceito ou seja, não aceito a humilhação dos pais e das mães, sobretudo das mães, mas também dos pais que o Governo quer fazer. Não aceito os cortes nos rendimentos do trabalho, não aceito que os jovens sejam carne para canhão de uma lei da selva laboral para sempre. Acho que é preciso respeitar quem trabalha neste país. Que papel é que deve ter o Presidente da República na definição da política europeia e na dimensão da segurança internacional? Como sabe, a política externa é uma competência do Governo. Há, no entanto, alguns debates que são importantes e que o Presidente da República pode e deve fazer. Nós vemos o crescimento dos autoritarismos no mundo e eu acho que Portugal deve ser uma voz ativa pela paz, na defesa da autodeterminação dos povos. A nossa história é feita dessa coragem, dessa capacidade. Repare, eu acho que não cabe ao Presidente da República fazer. Esse é um debate, sobretudo, da Assembleia da República. A minha posição é conhecida, mas digo o seguinte. Eu acho que há cada vez mais... Para a defesa da saída da NATO, Portugal da NATO. Mas, como digo, eu acho que eu estou candidata à presidência da República. Sim. E não pretendo, ao contrário de outro candidato que eu ouvi dizer que pretende até presidir a Conselhos de Ministros, eu pretendo cumprir o Estado de Direito Democrático tal como ele é. O que eu sei é que há cada vez mais vozes, e não só em Portugal, eu diria no mundo e na Europa, sobretudo, que compreendem que neste momento há uma armadilha terrível para os países europeus chamada Donald Trump. E que uma subserviência, uma estratégia militar e uma estratégia geopolítica de Donald Trump é muito perigosa para a Europa. O Presidente da República Portuguesa já o disse de uma vez, umas afirmações que talvez não tenham sido ditas da forma mais... Donald Trump seria um agente russo, não é? Não foram estas palavras, foram outras. Ou seja, não foram essas palavras, não foram assim tão duras também, mas eventualmente não terão sido as mais prudentes. Mas a ideia é correta. Ou seja, é correta a ideia de que Donald Trump e Vladimir Putin têm, no fundo, agendas coincidentes e são agendas coincidentes contra a democracia e contra os Estados-membros da União Europeia. E, portanto, não é normal que a Europa queira ficar cada vez mais nas mãos de Donald Trump em vez de querer ter, julgo eu, uma autonomia e uma capacidade de defender a democracia.
Foi interessante que no seu discurso da apresentação da candidatura falou um pouco sobre a sua vida pessoal, nomeadamente a infância e a juventude. E normalmente os políticos de esquerda não usam muito a esfera pessoal na campanha. Por que é que decidiu fazê-lo, falando sobretudo da sua infância em São Tomé e Cabo Verde? Porque acho que hoje em dia se faz um revisionismo sobre o que foi a construção da democracia no pós-25 de Abril. Eu tenho a idade do 25 de Abril, sou irmã da democracia. Nasceu em 74. Nasci em 73, poucos meses antes da Revolução, e, portanto, o meu período, a minha vida foi essa. Foi em democracia. Foi em democracia. Os meus pais foram como professores cooperantes para São Tomé e Cabo Verde, poucos anos depois da independência destes países. E eu acho que é bom termos a noção de que uma nossa democracia também se deve a quem lutou pela liberdade dos países que estavam ocupados por Portugal, ou seja, dos países que estavam colonizados por Portugal. E acho que é importante lembrar isso, para sabermos que nós somos tão mais livres quando todos os povos forem livres. E isso é muito importante. Dessa experiência? Ou era muito criança e não tão era muito criança, era muito criança, mas devo dizer que há uma figura que para mim é muito importante, que é a figura de Amílcar Cabral. E Amílcar Cabral, combatente pela libertação, Guiné, Cabo Verde, mas tem uma frase que é muito, muito importante, que é: nós não lutamos contra o povo português, lutamos contra o fascismo que oprime os nossos dois povos. E esta ideia é muito importante, a ideia de que a nossa liberdade se fez por uma luta comum de vários povos contra o fascismo. E é importante sabermos isso todos os dias. E no seu discurso referiu que conheceu também a violência da ditadura na sua própria família, com o caso do seu tio que foi morto a tiro pelo regime. Em que circunstâncias é que isso aconteceu? Não, ou seja, o que digo é que eu cresci com essa história. Sim, não, claro. não a vivi seguramente. Seguramente. O meu tio-avô era médico, comunista, e foi assassinado pela PIDE, num episódio, aliás, muito violento, que está muito retratado, o Dr. Prata, como era conhecido, Carlos Ferreira Soares, e isso é uma violência que está. Mas eu acho que todas as famílias portuguesas... Quando é que conheceu essa história? Cresci com ela, não sei quando é que a conheci, cresci com ela, faz parte da história da minha família. Mas o que eu queria dizer é, eu acho que em todas as famílias em Portugal se conhece a violência que foi o Estado Novo. Porque, repare, eu tive um tio-avô morto pela PIDE, na altura ainda não se chamava PIDE, pessoas da PIDE, mas pelo fascismo, mas tive um tio, irmão do meu pai, que morreu na guerra colonial. E tive pessoas de família que foram a salto para a França a fugir da miséria e da guerra. E eu acho que em todas as famílias portuguesas, se qualquer pessoa se falar com as várias gerações da sua família, vai encontrar essa luta de vida e morte que era feita por causa do Estado Novo e do fascismo. E é muito importante recuperarmos essa memória, porque o Estado Novo foi fome, o Estado Novo foi analfabetismo, o Estado Novo foi guerra, foi perseguição, foi morte. E isso está inscrito em todas as nossas famílias. Uma última questão, Catarina Martins. Até aqui nunca houve nenhuma mulher na presidência da República, já houve várias candidatas. A Catarina Martins vai jogar essa carta na campanha? Eu sou uma mulher. Sobre isso é o que eu posso dizer. Eu acho que a paridade é uma coisa importante. Entre homens e mulheres, um país deve representar todos e todos devem representar o país, mas eu candidato-me com o que sou, também sou mulher. Catarina Martins, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. A todos, muito obrigado, boa noite, um bom fim de semana.